Com a enorme quantidade de histórias e eventos que surgem na internet, parece que acontecimentos de 10 anos atrás são de outra era. A quantidade massiva de conteúdo que é postado diariamente faz com que partes da internet antiga acabem sendo lentamente esquecidas, sendo soterradas em uma massiva montanha de conteúdos que também serão em algum momento esquecidos. No entanto, ainda existem casos dos anos 90 e início dos anos 2000 que conseguiram resistir ao tempo e que continuam sendo bastante enigmáticos e fascinantes. Por isso, no vídeo de hoje, vamos explorar alguns mistérios e bizarrices da internet antiga. Um evento que marcou esse período é a história de Casey Nicole Swenson. Casey apareceu na internet, mais especificamente em chats do College Club, em 1999. Ela se apresentava como uma estudante do ensino médio e jogadora de basquete em sua escola no estado americano do Kansas. Ela era uma usuária que fazia amigos muito facilmente nesses chats. Porém, um dos fatos mais marcantes que ela compartilhava sobre sua vida é que ela estava lutando contra a leucemia. Durante sua participação no College Club, Casey fez amizade com um homem chamado Randall Van Der Woonen, que, tocado pela sua luta, a ajudou a criar um blog chamado Living Colors, onde ela postava diários sobre sua vida, comentando principalmente sobre a sua batalha contra a leucemia, incluindo relatos de suas internações e recaídas. Muitos dos seus posts nesse blog não eram feitos exatamente por ela, mas sim pela sua suposta mãe, chamada Debbie Swenson. O blog rapidamente ganhou atenção, atraindo milhões de visitas e até presentes dos leitores, que se compadeceram com a sua história. A documentação da luta de Casey contra o câncer nesse blog continuou até o dia 15 de maio de 2001, quando Randall recebeu a notícia de que Casey havia falecido, através da mãe dela, que disse que o funeral, no momento em que ela deu a notícia, já tinha ocorrido e o corpo de Casey tinha sido cremado. Essa informação levantou suspeitas, afinal tudo pareceu acontecer do dia para a noite. Isso fez com que especulações surgissem na internet dizendo que Casey Nicole não existia, fazendo com que alguns usuários da internet começassem a investigar, não encontrando registros de obituários ou informações na escola onde Casey supostamente estudava. Além disso, notaram que houve um login em sua conta do College Club mesmo após a sua suposta morte, o que não fazia muito sentido. Depois disso, descobriram até que as fotos apresentadas como sendo de Casey, na verdade pertenciam a outra garota de uma escola diferente, que não tinha nada a ver com ela. No final das contas, ficou evidente que tudo aquilo era uma grande farsa, que foi confirmada pela confissão de Debbie Swenson, a mulher por trás de Casey Nicole, que em 20 de maio de 2001 admitiu ser a criadora da história de Casey e a pessoa por trás dela na internet, afirmando que a garota nunca existiu. Ela explicou que Casey era uma fusão de 3 pessoas com câncer que ela havia conhecido, sendo que nenhuma delas era sua filha real. Além disso, Debbie usou fotos da filha dos seus vizinhos que ela conseguiu alegando que estava produzindo uma colagem de fotos da garota, conseguindo assim imagens de várias fases da vida dela para dar credibilidade à história. O caso ficou tão famoso que a polícia do Kansas levou a situação ao FBI, que se recusou a acusar Debbie de fraude, pois não encontraram provas suficientes de que o valor dos presentes recebidos com a farsa se encaixassem em um crime financeiro. Atualmente, o caso da Casey Nicole é considerado o primeiro caso de Munchausen da internet, um termo derivado da síndrome de Munchausen, onde alguém finge ter uma doença para chamar a atenção, algo que não é preciso dizer que é bastante comum nas redes sociais hoje em dia.
Outro caso bastante conhecido que remete à era primitiva da internet é o que é considerado por alguns como o primeiro mistério da internet, o Markovian Parallax Denigrate. Tudo começou em 1996 na Usenet, um meio de comunicação popular nos anos 80 e 90, onde os usuários podiam interagir em grupos sobre diversos temas. Nesse ano, uma série de mensagens começaram a surgir em certos grupos da Usenet, parecendo extremamente aleatórias e sem sentido. Essas mensagens ficaram esquecidas por alguns anos, até que em torno dos anos 2000, discussões em torno delas ressurgiram, com uma mensagem que tinha como assunto o termo Markovian Parallax Denigrate, que também não possui um significado claro. O que chamou a atenção inicialmente nessa mensagem específica foi que o remetente usava um e-mail que tinha o nome Susan Lindauer. Esse pode parecer o nome de alguém qualquer, mas se pesquisarmos esse nome, encontramos uma jornalista e ativista americana chamada Susan Lindauer, conhecida por ter sido presa em 2004, acusada de atuar como um agente não registrada de um governo estrangeiro, durante a invasão americana ao Iraque. Ela foi acusada de ter contato com diplomatas iraquianos e de receber cerca de $10 mil do serviço secreto iraquiano. No entanto, o juiz considerou-a incapaz para julgamento e ela foi liberada em 2009. Com esse contexto, surgiu a teoria de que Susan estava usando essas mensagens na Usenet para transmitir algum tipo de código encriptado que nunca foi decifrado, mas se sabe hoje que esse não é o caso. A própria Susan, em 2012, foi questionada sobre o Markovian Parallax Denigrate e negou ter qualquer envolvimento. Além disso, o e-mail usado para enviar essa mensagem não pertencia a essa Susan Lindauer, mas sim a outra pessoa com o mesmo nome, cuja conta estava associada a uma universidade em Wisconsin, onde ela havia sido estudante, a Universidade Stevens Point. E para complicar, a outra mensagem ligada ao mistério que utiliza um e-mail completamente diferente que possui o nome Rob Hotchkiss e que não tem o assunto Markovian Parallax Denigrate, mas sim Cystine Detestation Shotgun, que também parece ser um amontoado aleatório de palavras. Analisando o termo Markovian Parallax Denigrate, surgiu a teoria de que essas mensagens poderiam ser produto de uma cadeia de Markov, que, pelo que eu entendi, é um modelo que, nesse contexto, gera uma sequência de palavras baseadas na palavra anterior. Algo parecido com as sugestões de texto que existem nos smartphones. Essa hipótese sugere que uma cadeia de Markov pode ter sido usada para criar esses textos sem sentido. Contudo, na verdade, esse caso nunca foi exatamente um mistério, existindo hoje explicações aceitas bem mais simples. Desde o início, muitos usuários acreditavam que essas mensagens se tratavam apenas de spam, com alguém inundando os grupos com mensagens aleatórias, levantando a possibilidade de que um troll ou um grupo de trolls teriam programado um bot para mandar essas mensagens na Usenet. As mensagens do mistério, em sua maioria, inundavam grupos cristãos da Usenet, como o Alt Religion Christian Boston Church, de onde foram retiradas as mensagens mais fáceis de se encontrar na internet relacionadas ao mistério. Há também a suposição de que essas mensagens poderiam ser uma forma de testar filtros anti-spam em um local onde o spam era comum. Na Usenet, o spam normalmente consistia em alguém repetindo uma palavra ou frase, semelhante à cultura de chats de lives hoje em dia, onde alguém envia uma mensagem gigantesca repetindo uma única frase. Para evitar isso, existiam filtros em certos grupos na Usenet que barravam esse tipo de conteúdo.
Portanto, as mensagens do Markovian Parallax Denigrate poderiam ter sido uma forma de testar esses filtros para ver se um spam formado por palavras aleatórias conseguia burlá-lo. Se esse for o caso, essas mensagens não tinham nenhum significado oculto, sendo apenas palavras jogadas juntas. Lembrando que todo esse mistério em torno do termo Markovian Parallax Denigrate surgiu por causa daquela mensagem com o e-mail da Susan Lindauer, que tinha como assunto Markovian Parallax Denigrate. Porém, todas as mensagens atreladas a essa história tinham um assunto diferente, sendo uma frase que não fazia sentido nenhum, justamente por ser uma combinação aleatória de palavras. E muitas dessas mensagens de spam podem ainda ser encontradas nesses grupos através do Google Groups, que possui as mensagens arquivadas desses grupos, além de postagens de pessoas comentando sobre essas mensagens, que já na época eles já consideravam um ataque de spam. Outro mistério relacionado à Usenet é o que ficou conhecido como Publius Enigma, um enigma associado à banda Pink Floyd. Durante a turnê do álbum Division Bell, lançado em 1994, um usuário começou a postar no grupo da Usenet Alt Music Pink Floyd, se identificando apenas como Publius. Esse usuário alegou que havia mensagens ocultas nas músicas do álbum e prometeu um prêmio misterioso para quem conseguisse decifrá-las. Para legitimar a existência desse mistério, Publius afirmou que durante um show da banda haveria luzes brancas piscando, fazendo referência ao enigma. E isso realmente aconteceu em um show que o Pink Floyd fez em 18 de julho na cidade de East Rutherford, em Nova Jersey, onde apareceu Enigma Publius escrito nas luzes do palco, confirmando que a banda estava de alguma forma ligada a esse enigma e o Publius não era apenas um troll querendo chamar atenção. Com essa confirmação, os usuários do grupo passaram a levar o Publius a sério, começando a procurar mensagens escondidas nas letras do álbum e em artes promocionais da banda. Eles encontraram referências ao enigma em materiais promocionais relacionados ao álbum A Momentary Lapse of Reason, que foi relançado no final de 1994. A palavra Publius foi encontrada em uma foto de um homem em um campo segurando uma foice, enquanto a palavra enigma apareceu em uma outra imagem do lançamento, mostrando uma formação rochosa com um homem em seu topo. Enquanto essas pistas eram descobertas, Publius continuava a instigar os usuários, assumindo o papel de uma espécie de guia, porém sem ajudar diretamente na solução do enigma. Com o passar dos anos, o ARG permaneceu sem solução, e membros da banda, quando questionados sobre esse Publius Enigma, negavam qualquer envolvimento, mesmo que pistas continuassem a aparecer em materiais oficiais. Uma pista mais concreta para saber quem estava por trás do enigma surgiu em 2002, quando o guitarrista David Gilmour afirmou que toda essa história estava relacionada à gravadora da banda, a EMI, não aos membros diretamente, sendo uma possível ação de marketing desenvolvida dentro da gravadora para engajar os fãs no lançamento do Division Bell. Essa ideia foi reforçada alguns anos depois, em 2005, pelo baterista Nick Mason, que disse que o Publius Enigma era de fato um projeto da EMI, mencionando que um funcionário da gravadora era apaixonado por enigmas e que sugeriu a criação desse mistério. Embora o enigma em si nunca tenha sido solucionado e o prêmio nunca tenha sido entregue, Nick Mason revelou também que o prêmio não seria algo físico, como dinheiro ou um item raro da banda, mas sim uma ação filantrópica, onde seriam plantados
transportadas árvores. Pois é. Além dos depoimentos dos integrantes da banda, o designer de luz responsável pelo espetáculo do Pink Floyd, o Mark Brickman, revelou posteriormente que ele inseriu as palavras Enigma Publius durante o show em Nova Jersey a pedido do Steve O'Hurt, o empresário da banda, criando mais conexões entre o Enigma e a gravadora. Agora vamos falar sobre um caso bem enigmático que envolve tanto a internet quanto o cinema. Você já parou para pensar quem foi a pessoa mais jovem a dirigir um filme? Bem, segundo o Guinness Book, esse título vai para um homem holandês chamado Sidney Ling, que supostamente dirigiu o filme Lex the Wonder Dog em 1973, quando ele tinha apenas 13 anos. De fato, é um feito impressionante que foi registrado na edição de 2005 do Guinness. Mas, ao pesquisarmos sobre esse filme online, estranhamente não encontramos muitas informações. Na verdade, existe apenas uma página no IMDb sobre o filme que contém duas críticas bem peculiares, já que na crítica, ao invés de falar do filme, eles na verdade passam mais tempo falando sobre a figura do Sidney Ling, retratando-o como um prodígio multitalentoso e afirmando que sua obra é uma verdadeira obra-prima. Uma das críticas foi publicada em 2007 e a outra, mais recentemente, em 2020. Apesar dessas avaliações, a página do IMDb é bastante escassa em conteúdo, sem ter sequer uma sinopse do filme, utilizando apenas a única imagem que temos dessa obra, que foi usada pela primeira vez na edição física do Guinness Book de 2005. Edição essa que foi lançada em 2004. Como dito antes, não se encontra nada sobre o filme na internet, incluindo uma forma de assisti-lo, fazendo o filme poder ser considerado uma mídia perdida. Quero dizer, se ele realmente existiu em algum momento. Afinal, não existem provas concretas que mostram que o filme realmente existiu, além da menção dele no Guinness e a sua página no IMDb. E se formos mais a fundo nessa história e buscarmos mais informações sobre o Sidney Ling, encontramos um blog hospedado no Blogspot datado de 2006. Assim como as críticas no IMDb, as postagens nesse blog elevam Sidney Ling a um status quase divino. Nesse blog temos algumas informações sobre sua vida. Ele nasceu em 1959 nos Países Baixos, mas a bizarrice começa quando é dito que ele trabalhou como consultor de cinema aos 9 anos de idade, crescendo na ilha de Ibiza, na Espanha, cercado de celebridades, além de ser fluente em cerca de 12 idiomas. O blog também menciona que Sidney conheceu ninguém menos que o Orson Welles, o diretor de Cidadão Kane, que teria incentivado Sidney a seguir a carreira de diretor. Esse blog teve poucas atualizações e foi abandonado em 2007, com os posts assinados por duas pessoas identificadas como Heller e Myers. Porém, há a possibilidade de quem estava por trás desse blog fosse o próprio Sidney Ling, que também de alguma forma pode estar envolvido nas críticas do IMDb. Esse mistério permaneceu em completa obscuridade até que os comediantes australianos Cameron James e Alexei Toliopoulos descobriram a história de Ling através do Guinness e começaram uma investigação sobre sua vida. Após meses de busca, os comediantes finalmente conseguiram localizar e conversar com Ling, que agora vive na cidade de Serra Bèrnia, na Espanha. Na entrevista, ele contou algumas informações presentes no blog, como ele ter crescido em Ibiza, entre artistas, e falar várias línguas. Ele também diz que filmou Lex the Wonder Dog com uma câmera de 16mm com a ajuda da avó, filme que ele afirma ter sido roubado anos depois. Ele diz que o original foi roubado de dentro do seu carro quando ele estava estacionado em um escritório em Madrid. Logo, nem o próprio Sidney possui mais uma cópia de seu filme, o que aumenta a ideia de que ele nunca existiu de fato.
Em relação ao Guinness, segundo Sidney, foi ideia de um amigo seu enviar o recorde para o Guinness. E mesmo sem ver o suposto filme, o Guinness registrou ele como o diretor mais jovem da história. Título esse que Sidney parece não se importar muito, segundo a entrevista. Mesmo com ele sendo entrevistado, Sidney Ling ainda permaneceu uma figura misteriosa, já que ele alternava de histórias plausíveis com histórias malucas, chegando em um momento onde ele diz até ter, na verdade, 7.000 anos de idade, encarnando uma persona artística que mistura realidade e ficção. Além do seu trabalho em Legs the Wonder Dog, Sidney também é acreditado em outros projetos, como o filme Ao Oeste del Rio Grande, de 1983, onde ele atuou, e State of Mind, de 1994, onde ele é acreditado como diretor de elenco. Ambos os filmes realmente existem. Foram descobertas também algumas fotos de Sidney com celebridades como o Elton John e o Leonardo DiCaprio, reforçando a imagem de uma pessoa entre as celebridades que ele construiu. Atualmente, o filme Legs the Wonder Dog continua, entre aspas, perdido e detalhes reais sobre a vida de Sidney Ling permanecem desconhecidos. Um tópico que muitas vezes é levantado quando se fala sobre a internet antiga são os sites do GeoCities. O GeoCities foi um serviço de hospedagem que permitia que qualquer um criasse seu próprio espaço na internet. Lançado em 1994 e ativo até 2009, a certa facilidade de criar sites levou ao surgimento de muitos conteúdos estranhos, semelhante ao fenômeno dos blogs nos anos 2000. E um dos cantos mais bizarros do GeoCities surgiu no ano 2000, aparentemente gerido por uma mulher de 21 anos chamada Carol, que escrevia blogs expressando seu desejo de amputar os braços. Sim, você não ouviu errado. Nesses textos, ela dizia querer amputar os seus 2 braços abaixo dos cotovelos. E ela escrevia esses textos de uma forma bastante obsessiva, com todos eles sendo em caixa alta, com ela repetindo informações dentro do texto, afirmando também que substituiria seus braços por ganchos ou algo parecido. Ela relata que essa obsessão começou quando era mais nova, ao conhecer um homem que tinha todos os dedos da mão direita amputados, devido a um acidente. Ela ainda menciona que o seu noivo, chamado Rob, apoia essa vontade dela, e que ele teve uma ex-namorada chamada Debbie, que também não tinha os 2 braços. Situação essa que incentivou essa vontade em Carol. E o fato de seu noivo incentivar ela nesse sonho maluco e ele já ter tido uma ex-namorada nessa situação faz a gente pensar que esse tal Rob tinha interesses específicos, digamos assim. Em uma de suas postagens, Carol afirma que orquestraria um acidente não especificado para que os seus braços fossem amputados. Tudo isso realmente não parece algo que alguém saudável escreveria. Carol parou de atualizar sua página pouco antes da suposta data desse tal acidente, levando muitos a especular sobre seu estado atual, levantando até a hipótese desse tal acidente ter dado muito errado. Mas recentemente, segundo alguns comentários que eu li no Reddit, Carol foi encontrada por usuários da internet, através de perfis em redes sociais. E pelo visto ela está viva, tendo hoje mais de 40 anos, e vive na região da Nova Inglaterra, felizmente com seus braços intactos. De acordo com os relatos desses usuários, aparentemente ela deixou essa vontade mórbida para trás. Sendo que essa vontade de amputar os braços pode ter surgido por causa desse noivo dela, o Rob, junto de alguma questão de saúde mental que ela tem. Mas aparentemente os dois já não estão mais juntos, com ela se casando em 2009 com uma outra pessoa. Em
Então, eu acho que é isso. Essa foi nossa exploração da internet antiga, através de alguns mistérios e coisas estranhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.